Nesta sexta-feira, em comemoração ao Dia da Marinha, que é celebrado em 11 de junho, foi realizada uma solenidade em Santos. O Gabriel Graciano acompanhou e traz as informações. A cerimônia tradicional acontece desde o nascimento da República, no fim do século XIX. Responsável pela segurança da Amazônia Azul, a Marinha do Brasil protege todos os rios, lagos navegáveis e o litoral brasileiro. A comemoração nasceu de um conflito conhecido como a Guerra do Paraguai. O Brasil era inimigo do país vizinho e precisou conter o avanço dele através dos rios navegáveis da época. No dia 11 de junho, o Paraguai tentou um ataque surpresa, mas a Marinha brasileira atropelou as embarcações inimigas com um navio chamado Fragata Amazonas, o mais lendário da história nacional. Aqui em Santos, a data é celebrada na Capitania dos Portos, com presença de autoridades das Forças Armadas, políticos, outros setores da sociedade e familiares de oficiais. Amigos da Marinha e o comandante do 4º Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais farão a entrega das divisas. Santos tem uma das capitanias mais antigas do país, fundada em 1847, a mando do imperador Dom Pedro II. Tem ligação com a expansão do comércio internacional através do porto e a necessidade de organização e vigilância. A Capitania dos Portos foi criada exatamente acompanhando o crescimento do porto e aqui falando em outro sentido que nós temos que manter esse porto funcionando, manter o nosso fluxo logístico, vendo como é importante. Aquela batalha nos ensinou isso, como fez diferença. Então, que esse crescimento desde aquele tempo até hoje tem sido cada vez maior, né? E a Marinha contribuindo, claro, trazendo ordenamento, trazendo a governança, observando e orientando todos os aquaviários, todas as pessoas que utilizam o mar realmente e a partir dali trazermos esse crescimento que nós vemos hoje, que não é fruto só da Marinha, que a gente precisa agradecer muito a todos os empreendedores da região, né? Todo mundo que trabalha com o porto, desde os grandes trabalhadores, né? Que nós temos aqui da estiva, dos amarradores, como também ao nosso pessoal que trabalha como empreendedores, donos de terminais, donos de empresas de rebocadores, donos de empresas que trazem navios, vão e voltam, né? Então isso realmente pode ajudar a trazer e fazer o fluxo do nosso agronegócio, por exemplo, né? Que faz o Brasil ser cada vez maior, né? E sou muito grato por ter essa grande consciência marítima na região de Santos. O evento também condecora fuzileiros promovidos, cumprimentados pelos comandantes da capitania. Foram agraciados com a medalha militar com passador de ouro. Nas condecorações nós tivemos aqui, em medalhas, tivemos em torno de 15 militares, e na mesma proporção os militares promovidos. O Porto de Santos é fundamental para a soberania nacional. Uma das funções da Marinha é proteger e garantir a segurança de empresas e trabalhadores. Com recordes progressivos, as operações portuárias chegaram a 59,3 milhões de toneladas no primeiro quadrimestre deste ano, 6% a mais que o mesmo período do ano passado. Só em abril foram 16,5 milhões. As forças de segurança seguem no aprimoramento e reforço da estrutura combativa. Foram investidos 30 bilhões de reais em novas embarcações como submarinos e fragatas. Nós temos, claro, que acompanhar o desenvolvimento do que acontece no mundo. E hoje temos aí um projeto estratégico das nossas fragatas classe Tamandaré, 8 navios que estão sendo providenciados para que nós possamos voltar a ter uma capacidade, de fato, de fazer uma defesa antiaérea, uma defesa antissubmarina, uma defesa de superfície, ao mesmo tempo tendo mais escoltas, navios escoltas para protegerem naturalmente aquelas unidades de maior valor que nós possamos ter que proteger vez ou outra e até mesmo pontos e locais da nossa costa. Então, investir na Marinha, investir em segurança, investir em credibilidade para o nosso porto, para nossas vias navegáveis, dar segurança para quem for empreender na Amazônia Azul, que é um local que tem muitos recursos. Esse nome é muito interessante porque ele remete à Amazônia que nos dá, todo mundo conhece esses recursos, né? A Amazônia Verde, mas a Amazônia Azul tem muitas oportunidades, não só do petróleo, como também da mineração que nós podemos ter nos fundos oceânicos futuramente, como energia, como foi citado aí sobre a energia eólica, como também aquacultura, pesca, toda a indústria naval que circunda tudo isso. Então, investir no mar é investir em empregos, investir em oportunidades para o povo brasileiro e crescimento e desenvolvimento. Desde 2023, a Marinha reativou um batalhão de atuação terrestre para monitoramento e segurança das operações do porto. É notório, né, a importância econômica que o Porto de Santos detém em todo o nosso território nacional
e dessa forma não seria de uma certa maneira assim até irracional não ter a Marinha presente, né, nesse local, de uma maneira ostensiva e por vezes até usando o uso da força que a nós cabe constitucionalmente essa função, de maneira que não só a Baixada Santista, mas toda a população brasileira tenha aqui no Porto de Santos a execução, né, a consecução de toda essa tarefa de transporte marítimo, de transporte dos nossos commodities. Apesar de ser um dia alusivo à Marinha e à defesa nacional, todo brasileiro deve comemorar. Nós realmente temos que brigar muito pelos nossos direitos, mas não podemos deixar de também cumprir com o nosso dever com a mesma determinação. E isso não é uma coisa só das Forças Armadas, é uma coisa que cabe a todo brasileiro. Batalhar e tentar cumprir o seu dever da melhor maneira possível, quando acordar, ir para o seu trabalho, tentar fazer o melhor, ser o melhor, e isso vai fazer o país crescer. E agora confira os destaques desta semana, direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. O Giro IBI desta semana destaca a realização do evento Reporto Mais e oportunidades da reforma tributária, um encontro estratégico promovido pela Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos e pelo Instituto Brasileiro de Infraestrutura, com a presença de representantes do Ministério de Portos e Aeroportos para debater o futuro da infraestrutura nacional. As discussões foram voltadas aos impactos e oportunidades da reforma tributária para os setores de logística, portos e aeroportos, além das perspectivas do Renaval e do projeto Reporto 40+. O evento proporcionou um ambiente de diálogo técnico qualificado entre o poder público e o setor privado, visando o fortalecimento da competitividade e a eficiência das operações portuárias brasileiras. A coordenadora do Comitê Temático 12 do IBI, Fernanda Pires, gerente sênior de Relações Governamentais da MSC no Brasil, empresa mantenedora do Instituto, destacou a importância da inclusão de novos elos da cadeia logística nos regimes de incentivo à modernização. A inclusão de dois setores super importantes para o ciclo do container, para a completude do ciclo do container, que ficaram de fora do regime de incentivo à modernização portuária, os depots e os redecs. Os depots são os terminais de containers vazios, que fazem toda a preparação e reparação do container para que ele volte para a cadeia do comércio exterior, e os recintos alfandegados de exportação adiantam as cargas de exportação. Conseguimos aqui mostrar os dados e os benefícios da inclusão desses dois setores, com geração de emprego, com investimento, dialogando com a agenda de transição energética, e uma pauta super positiva que voava ainda abaixo do radar. Uma pauta setorial e tem um condão aí de aumentar a produtividade e agilizar as operações no porto e no retroporto. E a Autoridade Portuária de Santos firmou o contrato nesta quinta-feira com o consórcio Portilog para a implantação de um condomínio logístico em Santos. No local, funcionarão um estacionamento de caminhões com 400 vagas e serviços de apoio, com o objetivo de facilitar a entrada e saída no Porto de Santos, evitando sobrecarregar vias e estradas da região. Segundo Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária, este condomínio logístico será um apoio essencial para atender as demandas do futuro terminal de contêineres Tecon 10. O condomínio logístico ficará inserido no cluster de contêineres da margem direita do Porto de Santos, próximo aos eixos rodoviários estruturantes de acesso portuário. A área cedida pela APS tem aproximadamente 240 mil metros quadrados e fica na Avenida Augusto Barata, entre os bairros Alemoa e Saboó. O consórcio Portilog deverá implantar o estacionamento e ainda construir uma estrutura de apoio. O estacionamento terá capacidade inicial mínima de 400 vagas estáticas, acompanhado das edificações e estruturas de apoio necessárias à sua operação. O empreendimento deverá ser projetado e dimensionado de forma a atender ao fluxo operacional correspondente a até 530 vagas, devendo a ampliação ocorrer de forma gradativa conforme evolução da demanda. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta na segunda-feira, 19h30. Muito obrigado a todos pela audiência. Bom fim de semana. Até lá. Tchau, pessoal.